Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a este canal. Eu sou o Wallace Santos, eu sou numerólogo e sou terapeuta, e essa daqui é a segunda parte do vídeo, dessa série de vídeos, de 4 vídeos, onde eu vou trazer direcionamentos para você, com tarô, com a numerologia, para 4 áreas da vida. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar no card aqui essa referência, esse link para você assistir. Lá eu expliquei tudo como é que vai funcionar essa série de 4 vídeos. Mas lá a gente falou sobre a área profissional, trouxe direcionamentos com o tarô para sua área profissional e depois conectei com a numerologia, com a vibração de 2026 e principalmente para os aniversariantes de janeiro. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre a área afetiva, área de relacionamentos, tanto você solteira ou não, e a gente vai fazer o mesmo exercício, tá? Vou trazer o tarô, vou conectar com a numerologia, com esse ano de 2026, o que esperar, né? Dentro dessa área também afetiva, de uma certa forma, e também vou conectar com os aniversariantes aí de janeiro. Então já curte esse vídeo, já comenta, já compartilha, já começa a me seguir se você ainda não me segue, para você sempre ficar antenado aí quando eu postar algum vídeo novo, né? Minha ideia é que todos os meses eu traga pelo menos 4 vídeos, tá? As áreas profissional, afetiva, financeira e área pessoal, sempre conectando o tarô e também a numerologia para os aniversariantes, enfim. Então, para quem que é esse vídeo? São 2 tipos de pessoas que vão se beneficiar deste vídeo. Para você que gosta de tarô, que gosta de numerologia, que gosta de autoconhecimento, já se conectou aqui com esse vídeo, tá aqui esperando, né, um direcionamento para sua vida aí em 2026. E também para você que faz aniversário em janeiro, porque no final deste vídeo, de todos os vídeos dessa série, eu sempre vou conectar o seu aniversário. Eu vou falar qual que é o ano pessoal, qual que é a vibração, qual que é o foco, qual que é a área da vida que você tem que dar foco. E vou trazer esses direcionamentos, principalmente hoje, nesse vídeo agora, para a área afetiva. Como é que você conecta este ano pessoal que você está vibrando com a área afetiva? 2026 é um ano de inícios, de recomeço. Você já deve ter visto aí muitos perfis, né, muitas redes sociais aí falando sobre essa vibração de 2026. Mas será que você tem que começar algo novo em 2026? Você só vai saber quando chegar no final ali e você entender a sua vibração aí, o seu ano pessoal. Nem todo mundo tem que começar algo novo, tá? Aí que as pessoas se lascam, porque elas acham que tem que começar algo novo, vai seguindo a manada, né? E aí, quando vê, elas já estão dando foco naquilo que nem faz sentido muito para elas ou que não é o que está disponível. Só lembrando, isso daqui é uma leitura coletiva de tarô. Como é que funciona? Talvez você vai se identificar 100%, talvez vai ser... algumas partes você vai se identificar. Então, se você já se conectou com esse vídeo, com certeza alguma mensagem aqui vai fazer sentido para você. Foi o que eu expliquei lá no primeiro vídeo. Os problemas das pessoas, né? A gente pega muito isso em atendimento, a gente que é terapeuta. Os problemas das pessoas, elas, na maioria das vezes, têm a mesma origem, muito parecida. Então, os conselhos e direcionamentos acabam servindo para muita gente. Então, eles ajudam bastante ali, né? É muito similar os direcionamentos que a gente dá. E é isso que o tarô ele vai trazer aqui pra gente, né? O meu foco de leitura, ele é de aconselhamento, ele é de direcionamento. Então, se você já se conectou, fica aqui nesse vídeo, tá? É uma leitura coletiva. Se você quer entender de verdade a sua vibração, a sua energia, né, Wallace, eu tô aqui com um desafio pessoal, aí você vai ter que fazer um agendamento pessoal, né? Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você entrar em contato comigo, a gente faz uma leitura, um mapa, enfim, eu super recomendo. Sem mais enrolação, vamos aqui pro nosso jogo de tarô. Então vai mentalizando aí, tá? Agora é a parte que entra mais a intuição, como eu falei, né? Eu gosto muito de tirar jogos mais de direcionamento, de aconselhamento, menos fatalístico. Então, vá concentrando, vá também pensando nessa área afetiva. Putz, nossa, eu tô aqui num relacionamento de 15 anos, a gente tá meio esquisito. Ou às vezes você pode ter brigado, ou às vezes você tá querendo separar. Ou às vezes você tá solteira e tá querendo buscar aí um novo relacionamento. Enfim, traga, pensa, mentaliza aí o que você quer de direcionamento, de aconselhamento aqui do tarô para sua área afetiva. Vai respirando, se quiser colocar uma música também para você se conectar. E eu vou trazer sempre esse direcionamento também conectando com o ano de 2026, tá? Vamos ver o que o tarô tem aqui pra gente. 2026, como eu falei no vídeo anterior, é um ano de renovação, é um ano de inícios, é um ano de... acho que muito mais do que inícios. Ele é um ano que pede pra gente buscar coisas novas. Eu não sei vocês, mas eu confesso que eu tô meio de saco cheio, assim, das coisas como são. Tudo igual, todo mundo falando a mesma coisa, todo mundo repetindo as mesmas falas. Aí isso me deixa até meio doido, enfim. Então, vamos lá, respira. Se conecta, vamos ver o que o tarô tem para trazer aqui na área afetiva.
das pessoas que estão conectadas aqui, tá? De novo, pega aquilo que vai fazer sentido para você, tá? E se você quiser um aprofundamento, a gente faz uma leitura individual. Vamos lá. Vamos entender um pouco o que o tarot tem aqui pra gente. Nossa! Gente, que louco, porque quando eu tava pensando sobre esse vídeo aqui, eu imaginei que essa carta fosse sair. Que loucura. Meu Deus! Gente, eu tô ficando meio... Enfim, vamos lá. O que a gente tem aqui? A carta que eu tinha imaginado que sairia, né? Saiu bem a Imperatriz, tá? Que aparentemente é uma vibração muito boa. Mostra um momento de vida na relação de nutrir, de cumplicidade, de cuidado, de carinho, de afeto, de crescimento dentro dessa relação. O problema é a cartinha que está acompanhando aqui essa Imperatriz, 4 de copas. Então o que eu sinto aqui? É aquela sensação de que, ok, o relacionamento ele tá legal, talvez a gente não tá tendo muitas brigas, ou a gente talvez consegue superar essas brigas, né? Mas tá um tédio, tá meio entediado, tá meio aquela mesma coisa, sabe? Parece que não muda, parece que é aquela mesma situação, não sai do lugar, então dá aquela sensação de, de novo isso, né? Aquela monotonia, essa palavra que eu tava tentando buscar. Então é uma relação, aí depois você vai vendo se faz sentido, tá? Eu vou tirar outras cartas e eu vou vendo o que o tarot tem aqui pra gente. Mas a princípio, não teria nenhum problema dentro dessa relação. Quando a gente olha para a situação do relacionamento em si, não tem problema. A única coisa é que tá precisando dar uma movimentada nessa relação. E às vezes esse tédio, ele é muito mais do seu lado. Tipo, é você que tá incomodada ou incomodado com a relação do jeito que tá. Então, por exemplo, se você tá solteira, tá? Agora vamos tentar conectar aqui os dois públicos. Se você é uma pessoa que tá solteira, a Imperatriz, né, ela sempre vai falar assim: tem abertura, né? Tá tudo bem, vai seguir a vida. Ou talvez você até esteja feliz do jeito que você tá mesmo, sabe? Talvez aquele momento de você se nutrir, de olhar para si, de se cuidar, né? Autocuidado também, né? A Imperatriz fala muito disso. Só que vem aquele 4 de copas, né? Aquele tédio, vem aquela... mas eu queria ter alguém aqui comigo, sabe? Então meio que é meio... Essa situação é uma dualidade, tá? Tá bom, mas tá ruim. Do jeito que tá, assim, eu acho que precisa melhorar um pouquinho, tá? Vamos ver o que o tarot traz mais aqui pra gente. O que é o obstáculo de vocês? Olha que interessante. Tá. Talvez o que está gerando um pouco desse tédio aí em vocês, dentro dessa relação, ou essa sensação de que parece que precisa melhorar, pode ser em virtude de discussões, de diálogos. Sabe quando você já não tem mais aquele diálogo eu não sei explicar, não é que ele não é verdadeiro, mas é que às vezes acaba indo para uma impaciência, às vezes, para uma discussão, para uma briguinha, para um conflito. Às vezes as pequenas coisas começam a incomodar, então vai gerando muito atrito, vai gerando muita confusão. Às vezes pode ter um pouquinho também de ego de uma das partes, né? Então ou é você, ou é o seu parceiro, sua parceira, que está naquela autossuficiência, né, muito grande. E aí tem que ser tudo do meu jeito, e aí você começa a discutir, então às vezes você acaba perdendo espaço dentro da relação. Às vezes não é ouvido, às vezes não é ouvida dentro dessa relação. Então, às vezes tudo gira em torno da outra pessoa ou de você mesma, tá? Reflita também se isso não vale pra você. Porque a gente tem como um bloqueio aqui nessa relação o mundo. O mundo é uma carta de final feliz, é uma carta de poder pessoal, é uma carta de tudo que eu quero, eu tenho esse domínio, eu tenho esse controle. Então, por isso que eu falo dessa coisa do estar no centro. Ó, se você olha para a carta, tem uma pessoa no centro do mundo aqui, né? Então, talvez é isso que está faltando. Ou, vou trazer uma outra interpretação aqui para você. Tá faltando você se priorizar dentro dessa relação, sabe? Às vezes dá um medo disso gerar uma discussão, disso gerar um conflito com o outro, com a outra pessoa, tá? E caso você esteja solteira, né, como é que a gente interpreta isso daqui? Tá faltando você ir pro mundo, né? Tá aí sozinha, solteira, mas não se joga também, né? Não vai, não sai, não, né? Ou também não tá com uma autoestima mais baixa, não tá conseguindo se priorizar, não tá conseguindo cuidar de você também de uma certa forma, né? Aí, ó. E aí, o que vocês acreditam que essa relação tá? Um caos, né? Tipo, não muda, nada muda, tá tudo do mesmo jeito, veio pendurado aqui. Então a percepção que vocês têm dessa relação é isso. Tá desse jeito, não sei o que fazer, já tô de pés e mãos atados ali, eu não sei mais para onde ir. Não muda, tá do mesmo jeito e com vários conflitos, né? Conflitos internos ali, e a gente parece que não consegue sair dessa situação. Apesar de haver muito amor, muita cumplicidade, muito compromisso, porque lembra que a gente veio com a Imperatriz, né? A Imperatriz ela sempre mostra
que existe sentimento dentro dessa relação, mas que precisa de alguns ajustes aqui, talvez pelo tempo, né? Se for uma relação que já tem muitos anos, então esses pequenos ajustes, e às vezes uma das pessoas perdeu a identidade dentro dessa relação, precisa retomar essa identidade, e aí dá essa sensação de que aqui a minha vida tá parada, tá estagnada, então gera essa fixação também nessa outra pessoa, né? Ou em você mesmo, né? Depende de como que isso encaixa aí na sua vida, e aí não sai do lugar. Parece que não muda, parece que tudo tá do mesmo jeito. E deixa eu ver o que mais o tarot tem aqui pra gente. O que eu vejo aqui pra vocês é que, assim, primeiro de tudo, vocês precisam conversar. Precisa ter uma conversa, precisa ter uma reestruturação dentro dessa relação. Veio o Papa aqui, ó. O Papa, ele fala muito num lado mais afetivo, emocional de relacionamento, de você dialogar, de você conversar, de você trocar com o outro, de você buscar uma reorganização e uma reestruturação. Talvez nem esteja tão ruim quanto você pensa, sabe? Às vezes é muito uma percepção de como que era essa relação, né? De como que era lá no início. E a gente fica com aquela memória afetiva, com aquela sensação. Só que às vezes a rotina, né? Então a gente tem aqui o 4 de copas, que fala de rotina. Então a rotina ela vai dominando, a gente não vai trazendo novidades dentro dessa relação, isso vai ficando naquela coisa parada, olha o pendurado aqui, a gente vai gerando vários conflitos internos, né? Então o nosso diálogo interno também, a nossa cabeça, ela não para de pensar, né? Então ela fica ali, ó, criando um monte de vozinha interna, criando um monte de conflito, e às vezes a única coisa que falta é você sentar e conversar. Sentar e conversar e redefinir as estratégias, redefinir para onde você tem que ir, o que cada um quer dentro dessa relação, sabe? Para não ficar muito nesse. Ah, eu acho que fulano tá pensando isso. Eu acho que ciclano tá querendo isso, sabe? Então, ó, e aqui eu já vejo que era uma relação que tinha muito movimento. Vida sexual, tá? Tá na hora de dar uma ativada aí nessa vida sexual de vocês também, porque veio aqui o carro, né, nessa experiência aí dos últimos tempos dessa relação de vocês. O carro ele mostra movimento, então era um relacionamento que tinha movimento e agora tá parado, ó, pendurado, tá? Então ele tá mostrando essa estagnação dentro dessa relação. Tem o Pajem de Paus, tinha muita sintonia mesmo, né? Tinha muito fogo, por isso que eu falo da questão sexual, tá? Então tinha muito esse movimento dessa energia sexual, tinha muito essa entrosamento entre vocês, talvez vocês saíam mais, talvez vocês viajavam mais, talvez vocês curtiam e aproveitavam muito mais a vida, e agora caiu na monotonia. Gente, normal, tá? Não se cobrem tanto também, né? Porque é normal um relacionamento, e aí por isso que vem, né, o autoconhecimento, acho que é importante a gente sempre manter viva essa relação, né? É o que eu tô sentindo muito aqui desse jogo. Wallace, eu tô solteira. Como que tá isso daqui, tá? Então vamos trazer essa leitura para as pessoas solteiras aqui, tá? Então, é aquela sensação que eu falei, né? Vocês estão ali estagnadas. Tem aqui essa. Talvez, não sei se você tá. Veja se faz sentido, tá? O que eu sinto aqui é que assim. Vocês estão felizes em estar sozinho, mas ao mesmo tempo também queria ter alguém junto. Mas ao mesmo tempo vocês não querem perder a independência, a autonomia, a liberdade de vocês. E aí isso gera essa estagnação e esses conflitos internos, como se vocês também. Tipo assim, não, deixa do jeito que tá tudo bem, sabe? Eu não vou. E aí, o que vocês precisam fazer caso vocês queiram sair dessa situação? Vocês precisam ir acessar grupos. Sabe assim, tipo, os grupos de amigos, começar a movimentar alguns grupos que vocês têm aí, para poder, dentro deste grupo, quem sabe já não surgir uma oportunidade de você conhecer alguém. Meio que sair para se divertir, a gente tem o 4 de paus aqui, tá? Como uma coisa que talvez vocês não estão nem percebendo. Então, movimenta um pouco mais essa vida de afetiva mesmo, tá? Caso você queira realmente uma relação, tá? Porque aqui eu vejo uma dualidade. Não pode ser ter duas pessoas aqui. Aquelas que estão felizes do jeito que tá, e tá tudo bem, não tá sofrendo. E aquelas pessoas que querem realmente dar essa movimentada aí na vida afetiva de vocês. Vamos ver como é que tá a tendência aí nos próximos meses. Tá. É aqui que eu falo que eu gosto da leitura, tá? Dessa forma como eu trago para vocês. Porque, bem, o que saiu aqui na tendência futura? Torre. O que normalmente a gente falaria da torre? Caos. Vai ter um problema aí. E aí a maioria das pessoas às vezes vai trazer como um término de uma relação, finalização de um ciclo. Eu não vejo muito como uma finalização. O que eu vejo como uma tendência?
Se essa relação, vamos imaginar, vamos pegar você agora que está dentro de um relacionamento afetivo. Se você continua alimentando essas dúvidas, essas inseguranças internas ou esses conflitos aí que estão gerando esta estagnação dentro da relação de vocês, caso vocês continuem, o que isso vai gerar no futuro? Conflitos. Vai gerar brigas. Brigas, assim, por motivo que nem é verdadeiro, nem faz sentido. Criou tanto uma historinha dentro da cabeça, um ideal ali, um cenário que nem é possível, sabe? Que aquilo nem existia e virou uma paranoia, virou um bolo de neve. Sabe quando a gente vai, tipo assim, a pessoa, sei lá, ela só acordou e não te deu bom dia. Porque ela tava mal ali, ela, sei lá, precisou fazer alguma coisa, tava lidando com alguma questão interna, e aí a partir disso você já cria uma novela, vira aquela novela mexicana, né? E aí você começa a criar um monte de hipóteses, um monte de cenário. Não, mas então é por isso que ele tá fazendo isso? É por isso que ela tá fazendo aquilo? Não, ela não me ama mais, e aí eu não vou... Aí você cria uma história que nem é verdadeira, e aí você acredita nela, e ela que vai ser a sua verdade, e aí você vai jogar isso na cara da pessoa, e quando você fala isso pra pessoa, a pessoa fica... Então é isso, tá? Essa torre é este caos. E por que eu tô falando dessas paranoias e dessas ilusões? O sete de copas, que veio junto com a torre. São conflitos com base em coisas que nem são reais, que são imaginárias, que são fantasia, que são criados da cabeça. Por isso que é muito importante hoje, caso você se conectou e está fazendo sentido alguma coisa aqui desse jogo para você, senta e conversa dentro do seu relacionamento. Para que nenhum dos dois comece a criar essas paranoias, essas historinhas, para que lá no futuro vocês não tenham este caos. Essa é a diferença do direcionamento, do aconselhamento do tarô, porque senão, principalmente para os céticos, né? Vai olhar essa torre aqui e vai falar, ah lá, ele tá agorando, ele tá falando que vai ter briga, ele tá falando que vai ter um término. E aí agora vou acreditar nesse término e eu vou alimentar isso, aí vai terminar. Mas só porque ele falou que ia ter isso. Então não, o tarô ele vai trazer esse panorama mesmo, né? De, nossa, como tá as coisas agora e como isso vai levar para o futuro. Então, opa, deixa eu aqui acender a minha lanterna, fazer as coisas que eu preciso fazer. Vamos pegar um conselho aqui, tá? Tô trazendo só aqui com base nas cartas, mas vamos ver o que o tarô tem de conselho. Agora eu vou puxar o conselho pra gente, pra essa situação toda. Equilíbrio. Exatamente. Ah lá. Tá na hora de você trazer equilíbrio e renovação dentro dessa relação. Total. Temperança. Temperança é assim, ó. Respira, bota o pezinho no chão, sente as emoções, racionaliza um pouco, pondera tudo isso que você está trazendo, calma, relaxa, traz o equilíbrio e a harmonia para essa relação de novo. Renova Ás de Ouros, traz uma renovação aqui para essa relação. É isso que ela está precisando. Então, para que essa torre aqui não cause conflitos, muitas vezes esses conflitos vão sair fora do seu controle, vão ser externos, tá? Que vai dar uma balada nessa estrutura dessa relação. Traz essa harmonia. Senta, acalma um pouco essa sua mente. Acalma um pouco esses pensamentos utópicos. O pendurado, ele cria muita fantasia, ele tem uma ideia fixa em um problema e ele não solta. Esse é que é o problema, tá? Então, às vezes, é até difícil ouvir esses conselhos. Para quem tem essa vibração aqui do pendurado, é difícil ouvir, porque eu acredito tanto naquilo. E eu acredito de uma forma genuína. Eu acho que eu estou fazendo bem, mas é equivocado. O pendurado, ele é bem equivocado assim nas ideias. Então, por isso que, se você se conectou até agora, repense. Repense para que este caos aqui ele não te abale. E aí eu conectando com a vibração de 2026, né? Interessante vir essa temperança com Ás de Ouros. Traga essa energia desse ano, 2026 vibra o número 1, tá? De uma forma muito resumida. O 1 é início, renovação, eu vou fazer um vídeo ainda falando sobre 2026, mas usa essa força que esse ano tá dando, esse impulso coletivo de renovar, de buscar novidade, traz isso para a relação de vocês. Com certeza vai mudar bastante, porque como eu falei, existe amor dentro dessa relação, existe harmonia, existe afeto, existe cuidado, existe carinho, só tá naquela, né, zona de conforto, caiu na mesmice. E aí, para você que tá solteiro, para você que tá solteira, o que é importante aqui para você, tá? Então a gente olhou aqui essa questão de vocês terem que sair mais, às vezes até buscar ajuda nos grupos, amigos, enfim. Essa torre, ela vai mostrar... Deixa eu sentir aqui um pouco. Essa torre, ela vai mostrar para vocês aqui que estão solteiros
que é para tomar um pouco de cuidado também com a forma como você entra dentro dos relacionamentos. Por que você está sozinha hoje? Por que você está sozinho hoje? Qual que é o padrão de relacionamento que você vem se envolvendo nos últimos tempos, nos últimos meses? Por que eu estou fazendo essas perguntas para você? Como uma tendência futura, a torre ela sempre vai mostrar uma quebra de estrutura, com base em experiências do passado, com base em questões que eu estou apegada ao meu passado, a tudo que eu vivi, a tudo que eu vivenciei, eu acredito que aquilo é uma verdade, e eu sempre entro na relação do mesmo jeito, né? E aí, como é que eu espero resultados diferentes? Então é meio que uma mudança de paradigma. Lembra que o pendurado também vale para vocês. Existe talvez aqui um apego ao passado de vocês, talvez a um relacionamento antigo, talvez talvez vocês ainda não conseguiram soltar aí um amor do passado, aí fica preso, pensando fixo nessa pessoa, que às vezes era um relacionamento que às vezes era até tóxico, né? E aí isso gera um padrão de vibração no campo de vocês, que vocês começam a atrair pessoas exatamente como aquele, né, com a mesma toxicidade. Então toma cuidado. O conselho da temperança para vocês é buscar esse equilíbrio interno, dentro da relação. Tá na hora de vocês realmente buscar. E aí agora faz sentido com esse hierofante, tá? Eu tô pegando aqui várias insights que tá me vindo aqui para mim, tá? Se você é esse tipo de pessoa que sempre atrai o mesmo tipo de relacionamento tóxico, este papa aqui, este, né, hierofante aqui para você, vem falando assim, ó, pede ajuda, tá na hora de você buscar ajuda terapêutica, espiritual, tá na hora de você buscar ressignificar essas feridas, ressignificar essa cura, porque existe de novo uma fixação, existe um padrão antigo aqui, né, e um medo, às vezes até uma... Eu vejo esse mundo com esses 5 de espadas aqui no bloqueio, até como se essas pessoas com que você se relaciona, elas podem ser até relacionamentos abusivos, tá? Relacionamentos que te suprem, relacionamentos que te inibem, que te coloca para baixo, e aí você fica presa nessa relação de codependência, tá? E aí, obviamente, numa perspectiva futura, é caos mesmo, é torre, é quebra de estrutura. Então, é como se assim, ó, e aí, o que te motiva, né, a entrar nesses relacionamentos é muito mais um desejo, às vezes é muito mais carnal do que o próprio sentimento, né? Vem aquela necessidade carnal, que isso, atrás disso pode estar alguma ferida emocional, pode ser uma rejeição, um abandono, e você entra ali de cabeça, tem uma impulsividade na forma como você entra nos relacionamentos, que atraindo este mesmo padrão, você vai perdendo identidade, e aí o final, o futuro é sempre essa torre, é sempre essa quebra de estrutura. E aí, para você quebrar este ciclo, busca ajuda. Então, na hora de você ressignificar, buscar ajuda terapêutica e buscar este equilíbrio interno, a temperança. São 2 cartas aqui de espiritualidade, tá? Então, para você aqui agora, eu não sei porque que eu tô falando isso, mas para você, busca a conexão espiritual, fortaleça a sua espiritualidade. Peça ajuda. Peça ajuda dos seus guias, do seu anjo, aquilo que você acredita, para trazer pessoas que vão te ajudar nesse processo, tá? Não sei porque que eu entrei nessa vibe aqui muito louca, mas enfim, fui seguindo aqui a minha intuição. Então, bem, eu acho que fechei aqui, tá? Direcionamento para quem tá casado, para quem tá solteiro, depois você escreve se fez sentido, né? Coloca aqui nos comentários se fez sentido para você. E agora eu vou conectar com a numerologia. Bora agora falar dos aniversariantes deste mês de janeiro, conectando essa área afetiva com o ano pessoal de cada um de vocês. Então, acho que só para explicar para vocês, ano pessoal é diferente do ano coletivo, tá, gente? 2026 vibra a energia do número 1, como eu falei, é início, é renovação, é começo, força, liderança, mas não necessariamente você está vibrando essa mesma energia. E como é que você descobre isso? O seu ano pessoal, tá? Então, as pessoas que fazem aniversário em janeiro, nos dias 1, 10, 19 e 28, você vai entrar no ano pessoal 3. Eu já expliquei o que é o 3 na área profissional no outro vídeo. Eu vou trazer aqui a energia do 3 na área do relacionamento. Tá na hora de você buscar relacionamentos que te fazem crescer. Olha para a relação que você tem hoje. Então, se você está casada, o seu relacionamento ele promove crescimento, você sente que os dois crescem juntos, você sente que o outro ele te empurra para frente também, sabe aquela coisa? Relacionamento âncora para você esse ano não vai funcionar. Ano 3, o que eu sempre trago de alerta para as pessoas? Se tá ruim, vai piorar.
Então tá na hora de você dar uma revisada, porque no ano anterior, na verdade, tá? Foi o ano para você olhar para o seu relacionamento, o ano 2. No ano passado. E aí se você empurrou com a barriga, então se você já viu que o seu relacionamento ele não estava legal e você manteve do mesmo jeito, o ano 3 vai falar o quê? Vai virar uma bomba de fermento e aquele problema que era desse tamanhozinho vai ficar desse tamanhozão. Então toma muito cuidado. Para você que tá solteira, ano 3 para relacionamento, vai curtir a vida. Ó, tá aqui, ó. Lembra que eu trouxe um desses direcionamentos? Vai curtir a vida, vai sair socializar, vai pros grupos, vai pros amigos, né? Vai pra balada, vai, sei lá, a sua forma aí de, de curtir, porque se você quer encontrar alguém, então realmente fora de casa que você vai achar essa pessoa, tá? Acho que é isso, tá? No 3 então ele vai pedir muita... e comunicação, diálogo dentro da relação é muito importante para vocês, tá? No 3 sempre fala de comunicação, de expressão, de diálogo, de crescimento. Então, para a área afetiva, essa que é a vibração do ano 3 aí. Para quem nasceu, quem faz aniversário nos dias 2, 11, 20 e 29 de janeiro, vocês entram no ano pessoal 4, que um tema maior fala de trabalho e de carreira. Mas, para a área de relacionamento, como é que a gente junta este 4? Tá na hora de você trazer equilíbrio para o seu relacionamento. Estrutura, organização. Putz, Wallace, nossa, realmente foi... Eu não tenho conseguido focar muito no relacionamento, tá? Difícil, às vezes eu foco muito no trabalho. Inclusive, né, ano 4 vai te empurrar para você trabalhar mais ainda, então toma um pouco de cuidado, porque você precisa equilibrar as áreas da sua vida. Se você sente que o seu relacionamento é uma área que está mais deixada de lado, olha para ela esse ano. Traga estrutura de novo para essa relação. Olha aqui o que a gente falou, né, sobre trazer um novo, essa renovação, né? Então trazer este equilíbrio, a temperança. Olha o equilíbrio aqui para a relação de vocês. Então para você que tem ano 4, pode ser que esse jogo aqui tenha feito bastante sentido, para que você não lide com o caos, com a desestrutura. Então perceba se o seu relacionamento está estruturado ou não. E aí o que você precisa fazer para voltar a trazer equilíbrio, estabilidade e segurança para essa relação? Para quem está sozinho, para quem está solteira, esse ano 4 eu vou falar que é um ano para você focar em trabalho, tá? Talvez você queria ouvir outra coisa, né? Mas assim, se você está buscando realmente de fato uma relação, é que aquilo, né? A vibração do ano ele vai puxar muito para uma área da vida, né? E aí ele vai focar no trabalho, é como se você estivesse agora querendo produzir mais. Então, às vezes, até a relação não vai ter muito espaço na sua vida. Se você quer, de fato, trazer um espacinho para o relacionamento esse ano para você, então, isso que eu falei, né? Perceba o seu padrão. Se você está muito dentro de casa, começa a sair, se socializar mais. E talvez até, agora eu vou soltar, tá? Talvez até este relacionamento venha do ambiente de trabalho, por que não? Olha aí no seu ambiente de trabalho, já que você vai estar tão focada no trabalho esse ano, olha se não tem alguém ali interessante, alguém que você está meio que negligenciando, deixando de lado. Quem sabe, abre a mente aí para o seu ambiente de trabalho, para, quem sabe, não encontrar alguém aí que você possa, sei lá, se apaixonar, vai que, né? Vamos lá. Quem faz aniversário nos dias 3, 12, 21 e 30 de janeiro. Vocês vão entrar no ano 5. Aqui, o que eu falo para vocês na parte afetiva de relacionamento? 5 é mudanças. Tá na hora de trazer mudança para essa relação. Toma muito cuidado, tá? Porque ano 5, às vezes também, ele pode ser aquele impulso para término. Então, se não tá legal o relacionamento, se lá no seu ano 2 você não, de novo, né, não fez a tarefinha que você precisava fazer dentro da relação e tá empurrando, conseguiu sobreviver no ano 3, que ficou tudo muito intenso, no ano 4, não trouxe equilíbrio nem nada, você ignorou completamente, ano 5, você está entrando no ano de muita mudança, então vai ter uma mudança interna pela busca da sua liberdade. E aí, se você se encaixa nesse padrão de atrair relacionamento tóxico, se você está num relacionamento tóxico, inclusive, onde você perde completamente a sua identidade, esse ano vai doer. Nossa, esse ano vai doer, porque aí é aquele impulso da mudança interna. E aí, se você ignora, porque a grande tristeza, né? Por isso que eu falo, essas ferramentas de autoconhecimento são para ajudar a gente, para direcionar, dar clareza do que a gente precisa fazer. E quando a gente vai ignorando este movimento que vem dos números, que vem dessa vibração, a gente vai somatizando dores. É por isso que tem pessoas que adoecem muito cedo. É por isso que tem pessoas que vão somatizando no próprio corpo muitas doenças,
Porque elas vão simplesmente ignorando por medo. Não é culpa, não é achar um culpado, mas também não é se colocar na posição de vítima, tá? Então, para você que tem o número 5, se não tá legal a relação de vocês, tá na hora de promover mudanças dentro deste relacionamento. Transformações. Se tá legal, muda a rotina. Então, talvez é um ano para vocês viajarem mais a dois, né? Quem sabe? E se você tá sozinha, tá sozinho aqui nessa relação, 5, vai viajar. Vai viajar que se você tá realmente vibrando, querendo um parceiro aí afetivo, é fora de onde você tá que você vai encontrar uma pessoa, tá? Então, depois você me conta. E aí, se você faz aniversário no dia 4, 13, 22 e 31 de janeiro, você entra na vibração do número 6. Aqui é o ano de vocês, né? De relacionamento. 6 é o número das relações, do amor, do carinho, do afeto. Vocês estão entrando nisso, então a área de relacionamento para vocês vai ter um peso muito grande. É hora de você olhar para trazer o quê? Harmonia, temperança aqui, ó. Traga harmonia para a relação de vocês. Se tá caótico, se você tá conectado aqui com essa vibração que tá gerando aqui este caos, então este ano, cuidado com as brigas. Cuidado com a desarmonia, com os conflitos, porque tudo fica muito mais visceral em ano 6, tá? Fica tudo mais à flor da pele, você tá mais sensível agora também. Toma muito cuidado. Cuidado com as fantasias. 6 também ele vai mexer com esse lado emocional, então você vai fantasiar mais, você vai criar um pouco mais de ilusões. Então se você já tá nesse padrão, toma cuidado. Tá na hora de trazer harmonia pra sua relação, trazer mais amor, carinho, mais afeto. E aí se você olha pra esse relacionamento e você para e pensa, putz, eu acho que eu não recebo amor nessa relação. Eu acho que virou uma relação de mão única, sabe? Então toma muito cuidado. Vai mexer bastante, assim, nessa questão aí. Talvez você vai ficar mais emotiva, você vai ficar mais chorona mesmo, tá? Então toma um pouco de cuidado. Pra você que tá solteira, o que vai mexer aqui esse número 6? 6 é família, né? Então ele traz muito também esse contato com familiares desse ano. E para você que tá sozinha, o 6 ele sempre vai trazer muito essa vibração do estar próximo das pessoas que você ama de verdade. Então, às vezes, os seus amigos muito próximos, esteja mais próximos deles, né? Converse mais com essas pessoas que você ama, que te fazem bem. Troca mais ideia, né? Compartilha. Quem sabe ali, a partir desse meio, desses pequenos grupos, um já não vai... Nossa, eu conheci fulano, vou te apresentar, sabe? Meio que tenha calma também, tranquilidade nessa vibração do número 6 aí pra você que tá sozinha, pra você que tá solteira. Porque às vezes se você quer um relacionamento, esse é um ano pra você encontrar, tá? Então por isso que eu falo, né? Veja o que faz sentido desse jogo aqui, perceba os seus padrões, porque é um ano super favorável pra você encontrar alguém. Ano 6 é relacionamento afetivo. E às vezes até de amores mesmo, grandes amores que aparecem aí na sua vida, de uma certa forma, tá? Então fica alerta, atenta e saia de casa também, tá? Vamos lá, se você faz aniversários nos dias 5, 14 e 23 de janeiro, você entra no ano 7. Ano 7 para relacionamento, não vou dizer que não acontece, né? Porque tudo é possível, né? A gente não pode definir, né? Mas 7 você vai estar muito mais olhando para dentro de si. E aí, se você se conectou com isso daqui, ó, se você é esse tipo de pessoa que atrai relacionamentos tóxicos, abusivos, tá? Tô focando nisso porque 7 é um número de autoconhecimento. Terapia, tá na hora de você buscar terapia e ajuda. Então é um ótimo ano para você fazer isso. Vai atrás, tá? Se você tá casada, dentro de um relacionamento afetivo, namorando, enfim, talvez vai ser um ano que você vai querer um pouco mais de espaço dentro dessa relação. Você vai querer ficar mais introspectiva, mais sozinha nessa relação e tá tudo bem. É só para você interiorizar algumas coisas. Sempre existe esse momento na nossa vida. Todo mundo já passou por isso, tá? E geralmente sempre acontece quando vem um 7 na nossa vida. É aquele momento que a gente precisa voltar para dentro de si. Pra ver o que internamente... E aí quando fala de relacionamento, o que tá me vindo aqui? Avalia se dentro dessa relação você tá conseguindo ser você mesma. 2026 é um ano que pede autenticidade, tá? É um ano que pede pra gente ter muita essa força, ter muita essa independência. Então 1 com 7, eu até esqueci de juntar o 1 com os outros números, mas enfim, 1 com 7 vai pedir esse olhar interno. Então, se você tá sozinha ou se você tá dentro de um relacionamento, é hora de você olhar os seus padrões de vibração para relacionamento e ressignificar isso daí. Com terapia, com autoconhecimento, com numerologia, vai fazer seu mapa, tá? Se você que tá no ano 7, bora fazer seu mapa numerológico aí. Vamos lá. Você que nasceu
e faz aniversário, né, nos dias 6, 15 e 24. Você está entrando no ano 8, ano de colheita. Como é que a gente traz esse 8 para a parte de relacionamento? Ele é muito mais... às vezes ele é mais trabalho, às vezes ele pega bastante no dinheiro, no financeiro, né? Ele vai ter um peso maior nessa área da vida, mas para relacionamento ele vai falar da sua verdade. Conecta muito com o ano 7. Ele vai falar muito do quanto você está sendo verdadeira dentro dessa relação. Ele vai pedir para você ser mais prática, mais objetiva, mais realista, mais pé no chão dentro dessa relação. É aquela coisa, tá na hora de você também traçar metas em casal, por que não? Né? Se você tá num relacionamento estável, legal aí, tá na hora de você fazer isso. Se você tá sozinha, se você tá solteira, essa verdade é o que eu mais sinto aqui de vocês, sabe? De buscar se conectar com a sua verdade. Aquilo que você quer. Você quer mesmo um relacionamento? Por que você quer um relacionamento? Todo mundo veio pra se relacionar, tá, gente? Não tem essa coisa de que, eu vim pra ficar sozinha. Não. Mas essas ideias, essas crenças, elas vêm de feridas, né? Então tá na hora de você se questionar também, se perguntar e trazer essas respostas e ir pra prática, ir pra ação mesmo. Né? O ano de 2026, ele pede ação e o 8 também é ação, então é muito mais objetiva. Né? Então, talvez dentro do relacionamento, e aí toma cuidado também, para você não ficar muito distante, né? Muito fria. O 8 ele traz uma certa frieza. Isso vale para quem tá casado e para quem tá solteiro, tá? Então, toma um pouco de cuidado com a agressividade, se você já tem uma tendência a ser mais agressiva também, enfim. Vamos lá. Seguindo, senão a gente vai ficar aqui 5 horas. Para quem faz aniversário nos dias 7, 16 e 27, 16 e 25, vocês entram no ano pessoal 9. Aqui o Paranauê... Ó, essa torre aqui, ó, tá? Esse joguinho aqui é bem... encaixa bem para vocês também. Ano 9 é ano de finalização de ciclo, concretizações e tal. Como é que isso se encaixa dentro da relação? Se você empurrou essa relação com a barriga desde o seu ano 2, que já estava mostrando que não estava legal e você foi empurrando com a barriga, ano 9 é assim, ó. Não dá. Não dá. Porque aí ano 9 você vai... Não vou jogar praga, tá? Pelo amor de Deus, não é isso. Mas se você não cuidar, você pode até adoecer. Isso vai gerar até um troço ali, sabe? Aí o seu corpo vai começar a gritar, você vai achar que é por conta de excesso de trabalho, pode ser também, mas aí você de novo vai ficar tentando negligenciar, sendo que lá no fundo, lembra da verdade do ano 8? Você passou por isso. Você ignorou a sua verdade. Aí ano 9 vai falar assim, ó, não dá mais. Então vem tudo à tona, assim, ó. E aí muitas vezes o corpo ele fala, tá? Então ano 9 é isso. Quero terminar essa relação, ano 9 é a hora de botar ponto final. Tá legal esse relacionamento. Se não quero terminar, não, tá tudo bem, a gente tá ótimo, maravilha. O que o ano 9 vai trazer pra você? Concretizar e dar aquela repaginada naquilo que não tá legal. Sempre tem algumas pontinhas que a gente pode dar uma cortada, né? Uma paradinha ali no cabelo, sabe? Aquele retoquezinho pra ficar mais bonito ainda. Então é isso, o ano 9 fala disso também. Então dá uma olhadinha pra isso, né? O que você pode aparar aí dentro do seu relacionamento para que você comece um novo ciclo aí dentro dessa relação. E pra você que tá sozinho, pra você que tá solteira, ano 9, aí que vem aquela coisa também que as pessoas falam, ano 9 você não pode começar nada. Depende. Se você, vamos imaginar que você tá ali com um paquerinha, né? Que você tá ali com alguém, já ficou algumas vezes nos outros anos, mas parece que aquilo não vai pra frente. Aí chega ano 9, a pessoa te pede em namoro, ou você tem vontade de realmente oficializar esse relacionamento com essa pessoa, e aí você ouviu na internet que ano 9 você não pode começar nada. Aí você não faz isso. Mais ou menos. Ano 9 você concretiza coisas que você começou nos anos anteriores. Então sim. Casamento também, tá? Não vou casar em ano 9. É balela. Você concretiza uma união que começou em outros anos. Então pode sim, tá tudo liberado, tá? Não tem nada de errado. Mas é uma tendência muito maior de você botar ponto final em coisas que não estão funcionando mais. Então, se você tá sozinha e não consegue um relacionamento pra você, tá na hora de você se curar. Ano 9 é cura. De novo, desse jogo aqui faz muito sentido pra você, pra esse lado aqui que eu falei, né, dos abusos, enfim. Tá na hora de buscar essa ajuda aqui, ó, essa cura interna, pra que você possa, no ano 1, começar a atrair pessoas que vão fazer sentido pra você, tá? Vamos lá, continuando. Pra quem faz aniversário no dia 8, 17 e 26, você tá no ano 1. Eu falo que essas pessoas, elas surfam com a energia do ano, né? Força, iniciativa, movimento, começos e tarará. Então, sim, esse é um ano para a área afetiva de novas relações. Pode ser que chegue novos relacionamentos para você. Se abra para esse novo. Renova
sua vida social. Renova o seu círculo de amizades, renova o seu círculo de networking, né? Network parece trabalho, né? Mas os seus contatinhos, né? Dá uma renovada aí para você ter ar novo, sabe? Ar puro. Lembra que ano 9 você precisou dar uma limpada, uma faxina? E ano 1 tá na hora de você renovar, para que você atraia novas pessoas que podem ser possíveis relacionamentos para você, caso você esteja solteira. Caso você esteja dentro de um relacionamento, é renovar essa relação mesmo, sabe? Trazer mais novos, não sei, novos hábitos aí para essa relação, uma nova energia para essa relação, tá? Dar uma renovada aí, aquilo que você já sente que tá estagnado, né? Lembra que esse jogo também trouxe um pouco dessa vibração, tá? Então tá na hora de você, tipo assim, tomar um banho fresco, sabe aquela coisa? E aí dar essa renovada nessa relação, porque você vai ter muito mais força para isso esse ano, tá? E aí, para finalizar, se você faz aniversário nos dias 9, 18 e 27, você tá com a vibração do número 11, tá? Que é 11 e o 2. Aí esse jogo aqui, ou esse é o grande tema para você. 2 é o número do relacionamento. Então, este é o ano para você olhar para sua relação. Então, pega esse jogo, tudo que eu falei, vê qual é o perfil aqui de pessoa que você se encaixa, traga essa novidade para essa relação, conversa com aquilo que ainda tá, aquelas frases que estão meio que debaixo do pano, sabe? Que o dito pelo não dito, uma palavra, uma frase que eu falo para todo mundo, isso deve ser usado em todas as áreas da vida. O óbvio precisa ser dito. Vou repetir. O óbvio precisa ser dito, seja no trabalho, seja na relação, seja numa amizade, seja em qualquer área da sua vida. Porque senão vai ficar naquilo que eu acredito e naquilo que o outro acredita. Então é a minha verdade, é a sua verdade, e que as duas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí gera os conflitos, tá? Eu falo que os grandes problemas das guerras mundiais é porque a falta de comunicação. Então, assim, o óbvio precisa ser dito. Ano 2 é para você olhar para o seu relacionamento, para ressignificar aquilo que já não está funcionando, para você terminar se você está afim de terminar mesmo. Então, se você está entrando no ano 2, pode ser que essa torre aqui vai mostrar essa quebra de estrutura para você se esse relacionamento não tá legal. E aí, ok, eu vou terminar mesmo e tá tudo bem, tá? Vivencie este luto deste término. Mas para você que tá tudo bem na relação, é um ano para você ficar mais a 2 mesmo, tá? Para você realmente nutrir essa relação e, enfim, buscar coisas novas aí. E pra você que tá sozinho, pra você que tá sozinha, é o ano de atrair relacionamento, tá? E aí, cuidado, perceba, se cure o seu padrão de vibração para que você, nesse ano 2, atraia um relacionamento certo pra você. E não aquele padrão de pai e mãe, ficar atraindo um pai, né? Então, a mulher que fica sempre atraindo um relacionamento que é igual ao pai, ou que é igual à mãe. Aí fica aquela repetição de padrões, né? De família, sistêmico. Então, toma cuidado, tá? Ano 2 é para você olhar para isso. E o 11, ele vai trazer uma camada de espiritualidade para você, como eu falei nos outros vídeos, tá? Aqui é buscar ajuda espiritual mesmo, cuidar da sua energia, reciclar a sua energia, fazer reiki, harmonização energética, radiestesia, enfim. Cuida da sua energia esse ano, da sua espiritualidade, escuta a sua intuição, que é ela que vai te ajudar muito, até para você tomar decisões dentro do relacionamento. Nossa, eu tô até com sede. Acho que eu falei tudo, hein? E aí, fez sentido pra você esses direcionamentos? Já curte, então. Compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você, agora que você terminou, né? Você tem certeza que ela precisa ouvir esses direcionamentos, seja do tarô, seja da numerologia, seja, enfim, a junção dos dois aqui. Então, espero que tenha feito sentido pra você. Comenta aqui se isso te ajudou de alguma forma. Começa a me seguir, caso você ainda não me segue, compartilha, enfim. Isso ajuda muito, tá? Tô começando aqui com essa série de vídeos e a minha intenção é todos os meses trazer esses direcionamentos para você. E aí, se você quer se aprofundar mais ainda, eu vou deixar aqui na descrição também o link para você agendar um atendimento, tá? De mapa numerológico. Eu sempre recomendo, gente. Ano 1, 2026, tá na hora de você renovar, tá na hora de você buscar novidade, tá na hora de você buscar novos caminhos na sua vida, tá? Esse ano ele pede muito esse impulso, ele pede muito pra gente falar assim, olha, chega de ficar repetindo as mesmas coisas, vamos renovar isso daí. Vamos buscar novos caminhos para que você possa ter resultados diferentes. E eu falo que, pela prática, tá? A numerologia, né, e ferramentas de autoconhecimento para mim são, assim, devia ser ensinado no colégio, porque são elas que vão realmente abrir esses caminhos pra gente, porque elas vão trazer essa clareza interna. Número 1, né, 2026, ele pede para você ter autenticidade, olhar para si, fazer aquilo que você quer fazer de fato. É um ano para você refletir e falar assim, caramba, será que eu venho me anulando? Será que eu venho gerando dependência? Será que eu estou dependente de alguma coisa? E aí quando você busca essas ferramentas, né, você vem aquele... É como se você fosse inundada com muita motivação, porque aí você se redescobre. Você começa a escolher mais você mesma, sabe? Entender aquilo que faz sentido pra você.
E aí sim você consegue ser mais autêntica, ter mais independência e começar a correr atrás e corrigir aquilo que está fora de rota. Então eu super recomendo, eu vou deixar o link aqui na descrição caso você queira agendar a leitura aí do seu mapa numerológico. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.